Terceiro episódio do Nordecor Talks e nós viemos até Campo Alegre para conhecer a casa de uma família maravilhosa. Omar, você é um oceano de conhecimento, um super mentor, palestrante, mas hoje a gente vai invadir um pouquinho da tua intimidade e da tua família para falar desse projeto incrível aqui em Campo Alegre. Legal, é uma honra, Giovanni, estar aqui com vocês, na nossa casa, no nosso lar, que foi desenhado e pensado nos detalhes. Perfeito. Esse é o lar do Theo, do Regis e do Omar, isso? É isso. É mais do Theo do que nosso. É. O Theo é nosso filho, né, um garoto que agora está com seus 8 anos, né, e a gente tem brincado que é uma casa do trio, mas na real é uma casa dele, né? Porque casa no meio da mata, no campo, né, e com tanta oportunidade de explorar, né, os diversos cenários, a criançada enlouquece. É, né? verdade. E essa é a grande ideia daqui. E como é que surgiu, ou como é que começou esse sonho da construção dessa casa maravilhosa? Então, você sabe que esta é a primeira casa do Regis, né? Casa de habitação, né? Eu tive na vida a oportunidade de morar em casa, então nós tínhamos uma casa para a família, eu tenho 2 irmãs e meus pais acabaram construindo em Joinville, Santa Catarina, uma casa em que a gente viveu e conviveu. Uma casa bacana, espaçosa, com bastante verde. E para mim isso sempre ficou na minha memória. Né? E nas conversas que a gente sempre, o Regis e eu tivemos a respeito de moradia ou de uma moradia, nós pensávamos sim em desenhar uma casa. Mas não necessariamente sabíamos se esse sonho um dia se tornaria realidade. O Theo, nas brincadeiras, né, sempre nos puxou muito para a temática, até porque ele é um garoto que mora dentro de um apartamento conosco, em Joinville, também, né, aqui perto de Campo Alegre, mas o hábito de morar em apartamento, mesmo que tenha um determinado tamanho, é diferente, obviamente, de você estar dentro de um contexto de uma casa. E o que foi muito legal é que quando a pandemia nos pegou, né, e adentrou as nossas vidas, a gente, Giovanni, viu rapidamente a necessidade de redesenhar o nosso fluxo de vida mesmo. Né? Os pais moram em Balneário Camboriú, as irmãs em Florianópolis, moram em apartamentos, né? Uma das irmãs em casa, mas a nossa ideia de nós buscarmos algo nosso, né, em que nós pudéssemos desfrutar e estando lá no início da pandemia, abre aspas aqui, presos, né, dentro de uma casa, foi um fato. E numa das nossas conversas, então, né, o casal acabou pensando, putz, por que não Campo Alegre, né? Campo Alegre é uma cidade que está muito próxima a Joinville, né? Nós temos aqui a Serra Dona Francisca, praticamente 45 minutos, 45 quilômetros de distância, né? E nós já conhecíamos a cidade porque eu brincava em Campo Alegre quando criança e a gente tem primos morando aqui, com casas aqui, passando temporadas, amigos aqui também, e nós desfrutávamos bastante já os nossos finais de semana nas turmas, né? E a gente entendeu que poderia ser uma oportunidade, amigos que nos trouxeram para cá, primos que moram no determinado condomínio que a gente acabou comprando o terreno e a gente desenhou então, Giovanni, essa estratégia por conta da pandemia. A casa ela traz todo um contexto também de liberdade e aqui a gente está cercado pela natureza, Isso. Que traz uma vitalidade também muito grande, né? Perfeito. A gente está inserido num contexto de campo em uma casa muito contemporânea. Verdade. Como é que vocês buscaram referências para criar esse projeto? Então, nós acreditamos que essa é a nossa casa da vida, né? Tem isso. Então, mesmo no campo,
nós acreditávamos que a casa não necessariamente precisava ter elementos externos, de fachada, de design, de arquitetura que remetesse ao campo. A gente curte, mas como a pegada é entender que é uma casa e obviamente que ela está dentro da mata, no campo, ela poderia ter elementos mais contemporâneos, atemporais, né? E a gente gosta desta arquitetura mais retilínea, mais minimalista. Então é uma casa de vidro, né? Ela nos oportunizou 3 pavimentos praticamente de utilização, né? E que realmente estão inseridos à natureza. Muito do que você está dizendo aqui, né? Trabalhando com essa questão do ecológico, do ecossistema, do ambiental, praticamente integrado com o nosso habitué aqui, né? Com a forma que a gente vai explorar aí os próximos anos de vida. Perfeito. Essa casa é uma casa muito contemporânea, mas ela transmite muitas sensações de conforto e de acolhimento quando a gente chega aqui. Legal. E pelo tour que a gente já fez aqui também, a gente percebe que essa realmente é uma casa de viver e de receber, não é? Perfeito. Para você ter uma ideia, a gente recebe e receberá muito, né? Se Deus nos permitir, obviamente, né? Mas a ideia é essa. O viver é o explorar o aconchego, né? Nós somos, então, como já dito, né, uma família de 3, e é uma casa bastante grande para 3, mas a gente é espaçoso, né? Os 3 somos espaçosos. Então é uma casa que comporta, obviamente, o nosso viver em família, especificamente, né? Nós temos pet, então os pets estão conosco aqui também. Nós temos pessoas que estão conosco no dia a dia, nos ajudando e mentorando todo o processo da própria casa. E a casa, sim, ela recebeu uma estratégia, um desenho de receber amigos, receber família, né? Nós temos uma família muito integrada, uma família grande, que rapidamente fecha aí uma turma, uma equipe de 20, né? Para passar um final de semana, para passar um feriado. Então, a casa tem esse embalo de aproveitar, né? E a gente pensou justamente nisso, né? Olhando para a família, quantas pessoas que vivem muito próximas de nós no centro familiar, né? E a gente estudou a casa de acordo com o número de adultos, de crianças, né, que estão inseridos no nosso âmbito de família. E aí nós, como arquiteto, nós desenhamos uma casa olhando o contexto do tamanho, né, de todos, para aquilo que a gente obrigatoriamente teria que entregar enquanto layout, enquanto desenho e todas as especificações. A gente percebe que a casa foi pensada nos mínimos detalhes. Perfeito. Tanto em uma questão de construção, quanto contexto, Perfeito. na composição dos materiais. Perfeito. E também um dos elementos que mais me chama a olhar são as obras de arte. Perfeito. Como é que vocês fazem essa composição? Qual que é a importância da arte na vida de vocês? Legal. Eu acho que o primeiro ponto, assim, né, quando nós começamos a pensar a casa, nós já tínhamos praticamente sensos de memória por conta das viagens, das leituras, dos estudos, né? Tanto o Regis quanto eu, a gente é muito da observação, é muito do detalhe, é muito do buscar entender o que nos conforta e o que nos aconchega, o que nos chama a atenção. E praticamente a história, né, do casal, ela foi sendo desenhada para que a casa fosse montada com esse espírito. Então, assim, a gente está começando, né, a nossa vida aqui, o nosso estar aqui dentro, e a gente, claro, tem elementos brasileiros, e a gente é apaixonado mesmo por obra, pela própria cultura, pela arte, e a gente tem entendido que aqui vai ser um lugar para a gente também explorar
a nossa aproximação com aquilo que a gente entende que é um elemento bacana aos olhos, né? As nossas emoções e ao nosso coração. Perfeito. Esse projeto começou há quanto tempo? Nós compramos o terreno, então, em março de 20, e nós estamos agora nesse momento aqui, depois de 3 anos praticamente, né? A casa ela foi construída, a construção em si, ela levou quase 2 anos, né? Entre construção e imobiliário. Levou um tempo maior para definição da posição exata da casa por conta do nascer do sol e do pôr do sol. É uma casa que explorou muito isso de uma forma muito positiva, né? O sol ele transpassa a nossa casa, o pôr do sol aqui é magnífico, né? O nosso rooftop ele nos permite olhar, acompanhar e sentir, né, toda a característica e as consequências do pôr do sol. Como a casa é de vidro, então ela praticamente recebe iluminação o dia todo, né, iluminação natural. Mas é uma casa de 3 anos agora, né, entre o desenho, o primeiro desenho, até o momento em que a gente está aqui com vocês. Perfeito. Eu sempre gosto de considerar que a casa também é um pouquinho mutável, porque com o passar do tempo a gente faz viagens, traz lembranças, recordações, Isso. E isso sempre deixa o projeto com muito mais essência, né? Perfeito, com certeza. E nós gostamos disso, né? Dias atrás nós estávamos no Maranhão, dentro de alguns dias estamos indo ao Sergipe por conta dos nossos trabalhos, né? Você tinha colocado, né? Eu sou palestrante, sou mentor, e a gente é muito chamado no Brasil por conta do nosso conteúdo, né? E quando me convidam para uma palestra fora, né, nós vamos os 3. Né? E aí tem os olhos do Theo, os olhos do Regis, os meus olhos, para que a gente possa trazer elementos, né? Então quadros, artes. E claro, gostei demais, né? Eu acho que é isso mesmo, né, Giovanni? É o mutar, né? Horas o elemento está aqui, horas o elemento já não está mais aqui, já está em outro lugar, e a gente curte muito isso. Perfeito. Essa casa tem dimensões amplas, mas você destacaria um cantinho que você considera que seja o mais especial para a família? Olha, a gente curte demais o deck da casa. Tá. Né? Eu lembro de um momento em que os sofás do deck chegaram e a gente foi desembrulhar os sofás, e quando os sofás estavam prontos, eu falei para o Regis, isso eram, sei lá, 18h30, 19 horas, de um dia em que o dia estava lindo, mas estava muito frio. E eu deitei num dos sofás e começou a esfriar, e eu disse, putz, traz o Theo e vamos ficar os 3 um pouco aqui, e se tu puderes trazer uma manta, vamos deitar. E nós estávamos quebrados, porque a gente estava tirando as coisas, Giovanni, de dentro das caixas, tal, aquela coisa de mudança, né? E aí eu percebi que a gente não só apreciou a fauna e a flora do ambiente, né? Escutando os pássaros, os animais que estavam mais ou menos passando próximos a nós, mas nós acabamos dormindo. E nós fomos acordar, acho que 21 horas, né, quando o jantar estava pronto para a gente sair e comer. E dali eu percebo o quanto este espaço ele está muito conectado ao que a gente curte sentir. Porque nós somos urbanos, nós vivemos na cidade, nós viajamos. Então, esse lugar nos traz, o deck nos traz essa oportunidade de estar mais próximo, né? E as araucárias estão praticamente dentro do deck, né? As primitivas, as árvores, elas estão circundando o deck. Então é um canto especial da nossa casa. Perfeito, tá? Maravilhoso. E a parte superior também do rooftop deve ter uma vista incrível, né? Tem. Depois, se a gente puder mostrar um pouco do rooftop, tem uma vista incrível. Lá nós temos um projeto para ainda entender se a gente realmente faz ou não, né? Mas possivelmente sim, nós teremos lá um jogo de sofá, né? De sofás, um tapetão, porque é um momento em que você curte lá o pôr do sol, fica mais 30 minutos mais ou menos com a turma, a gente tem som, né? Esse é um ponto legal da casa, né? O som, então a gente pode ter essa oportunidade de
lá em cima escutar uma música, né, aproveitar os amigos, tomar, quem sabe, um bom drink, né, um vinhozinho, né, que a serra te convida a isso. Verdade. Né? Omar, sendo uma casa de vidro, ela é banhada pela luz natural quase que o dia todo, né? Perfeito. Mas em questão de iluminação artificial, como é que foi o gosto de vocês também para fazer a definição de iluminação? Perfeito. Nós cuidamos demais deste item, até porque mesmo com a luz natural, a gente se utiliza da luz o dia inteiro. Né? Quando a gente escolheu os elementos técnicos da iluminação, a gente entendia que obrigatoriamente alguns pontos eles devem chamar a atenção e eles aquecem, além daquilo que o sol traz para dentro, né, de uma obra, dentro de uma casa. No nosso caso, nas obras de arte, em pontos específicos da sala, nos quartos, no corredor, nos corredores, a gente obrigatoriamente mantém a luz acesa. Nós temos um espaço gourmet em que a gente conseguiu criar um filete de luz. Então, desde o momento em que a gente acordou, o café da manhã traz essa luz, né, que é uma luz técnica para cima dos elementos do café. Né? Nós montamos sempre um buffet para a gente escolher as coisas, né, e buscar facilitar, né, o entendimento do que se tem para comer. Então, a gente tem se aproveitado, e isso na nossa vida. Né? Para nós, assim como o som que eu tinha te falado, a luz é um elemento muito importante para o viver. Né? E é claro, é a luz que te oportuniza a criação de cenários distintos. Né? A gente usa vela, mas a luz sempre presente nas nossas vidas. E o quanto a gente consegue, obviamente, com a luz, ressaltar aquilo que a gente acredita que para aquele momento, né, para o momento em que a gente está vivendo, ou para as pessoas que estão ao teu entorno, você precisa trabalhar. Eu vejo quando nós recebemos aqui, Giovanni, os seniors, né, os meus pais ou parentes, né, os pais do Regis, a gente se utiliza mais, né, da intensidade da iluminação, né, o que é muito bom, porque a casa ela foi projetada, ela foi desenhada com este atributo, né, horas algo mais tranquilo, horas algo mais intenso. Perfeito. Omar, você falou que a iluminação também foi um ponto bem importante aqui do projeto. Aqui nessa área social, a gente vê uma iluminação mais direta, com mais pendentes também sobre mesas. Perfeito. E no espaço íntimo da casa, a gente vê uma iluminação mais indireta e também mais pontual. Isso. A ideia do arquiteto no desenho, e obviamente nos escutando, foi justamente trazer a sensação do aconchego. Né? Então, existe luz, existe intensidade, porém a gente acende o quanto queremos e mais. Nós colocamos determinados spots que eles não estão direcionados às pessoas, né? E sim a pontos específicos que a gente acabou escolhendo por ambiente para que tivesse então esta iluminação que não fosse pesada e que trouxesse sim a grande harmonia para um dos grandes conceitos da casa, que era justamente o aconchego e o conforto. Perfeito. Tem uma obra linda na circulação que é da família que eu gostaria de ressaltar também. Legal. E ela está pontuada justamente, né, com luz. Né? Legal. Omar, então em nome da Nordecor, nós gostaríamos de agradecer você e a sua família por ter recebido a gente aqui, por ter aberto esse espaço e mais uma vez parabéns porque realmente é um lar incrível. Legal. Quem agradece somos nós. De novo, Giovanni, uma honra estar aqui com vocês e ter tido esta oportunidade de trazer, né, e entregar à casa um pouco da qualidade, um pouco do desenho, um pouco daquilo que vocês também acreditam, né, que é colocar a luz naquilo que a gente precisa iluminar, né? E como eu tinha dito lá no princípio, é a casa da vida, né? E precisávamos de uma boa luz para que nós pudéssemos viver de uma maneira mais intensa. Perfeito. Muito obrigado e acompanhem aqui os próximos conteúdos do Nordecor Talks.